Olá, seja bem-vindo ao canal Rancho da Matemática mais uma vez para o curso de Matemática do Ensino Médio com o professor Sinamon. Dando continuidade à matemática financeira, hoje vamos para um exercitando a mente com juros simples. Antes de começar a questão, gostaria que você se inscrevesse aí no nosso canal, desse um like nos vídeos e compartilhe aí nas redes sociais. E não esqueça de marcar o sininho para que você possa receber nossas notificações. A questão diz o seguinte, questão 7, escolhi questão 7 e questão 8 para essa aula de hoje. Sempre é bom você colocar aqui os valores, as letras referente aos dados que você vai coletar, né? Então, vamos lá. Ela fornece capital? Tá dizendo aí, em quanto tempo um capital? Então, não fornece capital. Em quanto tempo ele triplica de valor a taxa de 20% ao ano? Então, forneceu a taxa 20% ao ano. O que mais ele forneceu? Em quanto tempo? Então, ele quer saber o tempo. Não forneceu capital, não forneceu juros. Então, vejamos. Para essa situação, a gente vai criar hipóteses, né? Então, ele diz o seguinte, um capital, em quanto tempo um capital triplica? Então, eu vou dar um capital para ele aqui de R$100. Veja só, acabei de criar esse capital. Se eu criei o capital, veja que eu estou botando em cor diferente. Para esse capital de R$100, ele vai gerar por ano um juro de R$20. Então, a partir do 100, eu já coloquei aqui os juros, né? Então, vamos ver aqui a situação, como é que vai ficar. Então, veja, se ele está pedindo para triplicar o capital, e se a gente tem, colocou o valor para o capital igual a 100, então, para ele triplicar, ele vai ter que ficar, 100 vezes 3, que vai ter que dar quanto? 300. Então, isso significa que ele vai ter de juros, R$200. Então, quer dizer, ele vai ter que aumentar R$200 de juros. Então, se ele vai ter que aumentar R$200, reais de juro, e por ano ele aumenta R$20 somente de juros, então, basta você pegar, o total de juro geral, que no caso vai ser de 200, e dividir pelo o juro anual. Então, vai ficar 200 dividido pelo juro anual, que vai ser igual a quanto? A 10 anos. Então, está aqui o tempo que ele vai gastar. Então, mas será se o juro vai ter que ser exatamente de R$200 durante os 10 anos? Muito simples. Basta você fazer aqui usando a fórmula do montante. Montante é igual a capital mais juros. O problema no início diz que o capital tem que triplicar. Então, quem será o montante no final de tudo? Será o 100, que é o capital, mais os juros, que no caso ali está dando R$200. Então, o montante vai ser exatamente de R$300. Então, significa dizer que o capital, que era apenas 100, triplicou, chegou a um patamar de R$300. E a questão pedia era o tempo. Então, como você tem, já poderia fazer de forma bem mais fácil ainda. Se você colocou, por exemplo, R$100 para o capital, então, por ano ele ia render R$20. Bastava você procurar um valor que esses R$20 fosse chegando até chegar aos R$200. Se fosse colocando e chegar a R$200. Então, como você colocou 100, ele tinha que aumentar 200. Se o juro anual é 20, basta você fazer isso aqui, ó. Você dividir o 200 por 20, que você encontra exatamente a resposta da questão que ele está solicitando. Então, vamos para a segunda questão. Segunda questão. Por quanto tempo, já não deu tempo. Por quanto tempo, tá aqui o T, por quanto tempo um capital deve ser empregado a 40% ao ano, já deu a taxa, 40% ao ano,
para que o juro obtido seja igual a 4/5 do capital. Então, não deu também o capital, mas ele disse que o juro tem que ser 4/5 do capital. E ele não deu o capital também, né? Então, nessa situação, vamos tentar entender direitinho. Ó. Por quanto tempo? Ele quer saber o tempo, não quer saber outra coisa, simplesmente o tempo. Um capital deve ser empregado a 40% ao ano para que o juro obtido seja igual a 4/5 do capital. Então, vamos lá. Novamente, aquela situação em que vamos determinar valores. Por exemplo, então, nessa situação, eu vou dar um capital diferente. Vou usar também R$100. Observamos que ele disse que o juro tem que ser 4/5 do capital. Então, quem vai ser o meu juro? Tem que ser 4/5. Então, eu pego 4/5, multiplico pelo meu capital que eu estou dando, que é 100, vai dar exatamente 400 dividido para 5, que dá exatamente R$80. Então, nós já temos um capital e nós já temos um juro. Então, veja, por quanto tempo um capital deve ser empregado à taxa de 40% ao ano para que o juro obtido seja igual a 4/5 do capital. Então, se o valor que eu forneci para o capital foi R$100, então 4/5 desse capital corresponde exatamente a R$80. Então, as outras informações, que é o que ele está fornecendo, por exemplo, a taxa, a gente já tem, que é 40% ao ano, né? É 40%. E para fim de cálculo, 40%, a gente escreve 0,4. Então, está aqui a taxa que ele já forneceu. A informação que ele solicita, na verdade, é o tempo. Então, é essa aqui que a gente vai buscar. Então, veja que não tinha tempo, não tinha juro, não tinha capital. Então, a partir do momento em que eu forneci o capital, já foi possível calcular quem seria o juro. Então, agora é só colocar na fórmula. Vamos lá. Juro é igual a capital vezes taxa vezes o tempo. Né? Separar aqui. Então, vamos lá. Quem é o juro? Está aqui, ó. R$80. É igual. Quem é o capital? Está ali, ó. R$100. Vezes a taxa, que é 0,4. Vezes o tempo, que é o que eu estou buscando. Tá? Então, vai ficar aqui 80, que é igual a 100 vezes 0,4. Se eu estou multiplicando, como tem 2 zeros no 100, ele vai correr duas casas. Tá? Vai correr duas casas. Então, nesse caso, para a direita. Então, 0,4, passa uma, passa duas, vai dar exatamente 40, que multiplica o t, então dá 40t. Subindo mais um pouco, nós temos t é igual a 80 dividido para 40. Então, dividindo 80 para 40, vai dar exatamente 2. Como lá a taxa está em ano, 2 anos. Então, esta aqui é a resposta da questão número 8. Ele pergunta por quanto tempo um capital deve ser empregado a 40% ao ano para que o juro obtido seja igual a 4/5 do capital. Então, 4/5, eu coloquei o capital, né, sugerido aqui de R$100, e o juro a gente calcula o 4/5 desse capital de R$100, dá exatamente 80. Eu posso usar só esse capital de R$100? Não, posso usar vários, o que você desejar. E para qualquer valor que você escolher, vai dar exatamente no final de tudo 2 anos. Tá? Então, essas aqui são as duas questões selecionadas para esta aula de hoje. Gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, clique aí no sino para receber nossas notificações e compartilhe o vídeo nas redes sociais à vontade. Bom estudo a todos e até a próxima.